Bom dia, hoje é 6 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, minha querida e meu querido ouvinte! Depois da gente falar sobre comidinhas de festa junina e vocês participarem aí ativamente nos comentários deixando a sua recomendação regional, chegou a hora de a gente unificar o nosso cardápio. E para facilitar a nossa vida e não rolar aquela briga de é macaxeira, é aipim, é canjica, é não sei o quê, Romeu e Julieta, tô inventando agora, a gente vai falar sobre um alimento aí que é padrão não somente aqui no nosso Brasil baronil, como também em 118 países, o Big Mac. O carro-chefe da rede de fast food McDonald's foi alvo de uma disputa pelos naming rights lá na Europa. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com a marca. O próprio nome McDonald's foi tirado, digamos assim, dos fundadores da empresa. E, além de unir fast food, fofoquinha de sucessores, a gente ainda vai ter uma pitada de aprendizados de macroeconomia, já que vamos conversar sobre o índice Big Mac, um índice que nasceu como uma brincadeira, uma piada nos anos 80, mas que se transformou num dos principais referenciais para economistas e estudos ao redor do mundo sobre a paridade do poder de compra. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, é só se inscrever aqui no podcast ou seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais ou entrar no grupo do Zap Zap ou fazer todas essas coisas e ainda por cima lembrar de mandar um abraço para o seu amigo, sua amiga querida, que você está ignorando no WhatsApp. E que agora eu lembrei que você precisa responder essa mensagem para essa pessoa. Fui legal? Não sei. Vamos à notícia. O McDonald's perdeu os direitos da marca registrada na União Europeia para as versões de frango do seu icônico hambúrguer Big Mac. Sim, eu disse frango, Big Mac de frango. Depois que os juízes do bloco europeu decidiram que a gigante global de fast food não fez o suficiente para reivindicar os direitos exclusivos desse tipo de sanduba. Em uma decisão que, por outro lado, deixa intacta a proteção do tradicional Big Mac de carne bovina, o Tribunal Geral da União Europeia em Luxemburgo decidiu que o McDonald's não apresentou provas que demonstrassem o uso do rótulo para produtos de frango durante um período contínuo de 5 anos no bloco formado por 27 países. O Big Mac de frango é considerado uma edição especial na União Europeia, sendo mais amplamente disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido, e não no Brasil, o que me deixa chateada. Ele apresenta 2 hambúrgueres de frango, molho especial, alface, queijo e picles em pão com gergelim. A batalha dos hambúrgueres foi desencadeada por uma contestação de uma empresa irlandesa de menor porte, chamada Supermacs, que alegou que o McDonald's não havia colocado a marca registrada Big Mac em uso genuíno na União Europeia. Inicialmente, as duas empresas tinham travado a disputa no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia na Espanha e no Conselho de Apelação do órgão da União Europeia. Segundo o diretor administrativo da Supermac, o Pat McDonald, essa é uma decisão importante que adota uma abordagem de bom senso em relação ao uso de marcas registradas por grandes multinacionais. Abre aspas para ele. Ela representa uma vitória significativa para as pequenas empresas em todo o mundo. Segundo ele, eles sabiam que, quando começaram essa batalha, se tratava de um cenário de Davi contra Golias. Uma coisa muito grande contra uma coisa muito pequena. O objetivo original do nosso pedido de cancelamento era esclarecer o uso de bullying de marca registrada por essa multinacional para sufocar a concorrência. A decisão da União Europeia não afeta o direito do McDonald's de usar a marca registrada Big Mac, segundo um comunicado da empresa que tem sede em Chicago. Mas então vamos ao que importa. Tem Big Mac de frango por aí e não tem aqui no Brasil? Mentira, essa não é a pergunta principal aqui do podcast. O ponto é que tem gente por aí questionando o uso do Big Mac. Neste caso, o McDonald's perdeu, mas quem ganhou foi ela, sua vontade de comer um hamburgão. E se vocês comerem hambúrguer neste almoço de quinta-feira, eu gostaria de ganhar royalties. Bom, essa não é a primeira batalha de nomes da história da empresa. O restaurante original do McDonald's foi fundado em 1940 em San Bernardino, na Califórnia, e teve que ser rebatizado alguns anos depois como The Big M, ou o
grande M, porque os próprios fundadores, o Richard e o Maurice, foram processados pelo uso do nome McDonald's. Isso porque eles tinham vendido toda a empresa deles para o Ray Kroc, um ex-vendedor de máquinas de milkshakes, que chegou como sócio da empresa em 1954 e logo quis investir na expansão nacional e internacional da rede via franquias, o que hoje é o carro-chefe da empresa. Ray Kroc, inclusive, é considerado pelo próprio McDonald's como o fundador da empresa. Talvez você já saiba dessa história se você tiver visto um filme que tem um título incrivelmente criativo em português, Fome de Poder, que conta sobre como os irmãos McDonald's tiveram uma das maiores ideias do século XX, o hambúrguer como fast food, mas também tiveram uma das piores decisões de negócios do século XX, ao vender a empresa inteira sem nunca ter assinado um papelzinho sequer de participação nos lucros. E aí eu falei que a gente ia falar de sucessão, né? Os sucessores dos irmãos McDonald's não ganham nenhum centavo pela marca, que hoje vale mais de 17 bilhões de dólares. Já os sucessores do Ray Kroc, sim. Atualmente, existem cerca de 40 mil unidades do McDonald's que alimentam 68 milhões de pessoas todos os dias em 118 países. Os irmãos McDonald's, lá na década de 40, introduziram o sistema de serviço Speed, que foi um conceito inventado, na verdade, por um cara chamado White Castle 2 décadas antes disso. A White Castle é uma rede de hamburguerias dos Estados Unidos que existe até hoje, com 300 e poucas lojas, principalmente no meio oeste americano e também ao redor de Nova York. Essa ideia de velocidade, ou speed, em inglês, inclusive batizou o primeiro mascote original do McDonald's, que era um chapéu de chefe em cima de um hambúrguer chamado Speed. Em 1962, os arcos dourados substituíram o Speed como mascote universal, enquanto o palhaço Ronald McDonald, calafrios, foi introduzido em 1965 para divulgar a marca para crianças. Primeira pergunta do podcast hoje é: você tem medo do Ronald McDonald? A segunda: você zerou aquele joguinho de computador que vinha no Mac Lanche Feliz em algum momento há uns 15 anos? Talvez um pouco mais há uns... Caraca, tô velha, há uns 20 anos. Continuando. E o Big Mac? Pois veja você, Ray Kroc foi quem comprou a empresa dos McDonald's para investir em franquias, certo? Só para esclarecer, a franquia ou franchising empresarial é o sistema pelo qual o dono da marca cede o direito de uso dela, associando ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços a outra pessoa. Eis que uma dessas pessoas, que gerenciava várias franquias do McDonald's na região de Pittsburgh, na Pensilvânia, se chamava Big Mac. Brincadeira, o nome dele era Jim. Jim Deligatti chegou a ter 48 franquias do McDonald's e, em 1967, foi o responsável por introduzir em uma das suas unidades o Big Mac, que foi um sanduíche feito para rivalizar com o sanduba de 2 andares de carne de outra rede de hambúrgueres locais, a Big Boy. É a cópia, o Brasil do meu Brasil. Quem disse isso foi ele mesmo, não fui eu, não a parte do Brasil do meu Brasil, porque isso seria incrível. O Deligatti disse numa entrevista uma vez que inventar o Big Mac, abre aspas, não foi como descobrir a lâmpada já estava lá. Tudo que eu fiz foi enroscá-la no soquete, fecha aspas. Devido ao sucesso na loja da Onion Town, o Big Mac foi logo vendido em todas as lojas do Deligatti. Quando cada uma dessas lojas mostrou ganhos significativos, gerentes e franqueados do McDonald's em outros lugares procuraram ele e suas lojas para obter informações sobre o seu novo sanduíche. A rede McDonald's adicionou, então, o Big Mac a outros mercados de teste, e quando todos eles registraram ganhos de 10% ou mais nas vendas, o novo produto foi finalmente distribuído nacionalmente em 1968. Deligatti levou quase 2 anos para convencer a empresa dessa ideia. E você achando muito, a sua reunião de 45 minuticos com o seu chefe para propor uma folga na próxima quinta-feira. Um dos obstáculos do Deligatti para conseguir a aprovação do Big Mac para venda foi o seu preço proposto na época de 45 cents, o dobro de um cheeseburger regular. Foi necessário o apoio de um outro franqueado, o Ralph Lamphar, que era gerente regional em Columbus, para obter permissão corporativa para testar o Big Mac. Não demorou muito para que o McDonald's se tornasse a maior rede de fast food dos Estados Unidos, com 2.200 lojas, gerando uma receita anual de $1 bilhão na época. Foi aí que o preço do Big Mac subiu para 49 centavos.
No final do ano seguinte, em 1969, as vendas do Big Mac representavam 19% de todas as vendas do McDonald's. E se tornou, assim, o item mais reconhecido no menu e o ponto focal do marketing. Vários slogans, vários pôsteres, várias propagandas trazem o Big Mac ao nosso imaginário. Na época em que ele foi lançado, eles colocavam uma propaganda que dizia que era uma refeição disfarçada de sanduíche. Quando o Big Mac foi introduzido na televisão, o principal objetivo dos anunciantes era explicar os ingredientes dele, mantendo-o leve e atrativo. Na abordagem seguinte, a equipe de publicidade lançou um comercial de bom humor aí, em que o ator recitava rápida e perfeitamente todos os ingredientes do Big Mac. E eu tenho uma leve sensação de que essa propaganda existiu no Brasil. Você, ouvinte, poderia me informar sobre isso, né? Em vez de eu procurar aqui na internet, eu prefiro perguntar para vocês. Simplesmente o McDonald's é uma máquina de marketing. E ele foi tão inserido na cultura global e na economia de tantos países, repetindo, 118 países têm McDonald's, que, em 1986, a revista The Economist introduziu o conceito do índice Big Mac. E é agora que a gurizada chora porque chegou a hora de macroeconomia nesse podcast. Finalmente entrando, né, para o qual foi criado. O conceito do índice Big Mac foi criado por Pam Woodall como uma ilustração semi-humorística da PPA, a paridade do poder de compra, e ganhou fôlego para ser então publicado anualmente pela The Economist. Embora o índice Big Mac não tenha sido concebido como uma ferramenta legítima para avaliação de taxas de câmbio, ele é agora reconhecido globalmente e mencionado em muitos livros didáticos e relatórios acadêmicos. O índice também deu origem à palavra Burgernomics, economia do burger. A teoria que sustenta o índice Big Mac deriva justamente do conceito de PPA, poder de paridade de poder de compra, que afirma que a taxa de câmbio entre duas moedas deve equalizar os preços cobrados por uma cesta idêntica de bens. Ou seja, uma cesta de bens aqui no Brasil e uma cesta dos mesmos bens lá nos Estados Unidos deve ter o mesmo preço quando a gente colocar a taxa de câmbio aí entre elas, certo? Errado? Porque, na realidade, obter uma cesta idêntica de bens em cada país é um desafio super complexo. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mais de 3 mil bens e serviços de consumo estão incluídos nos cálculos atuais da PPA, porque nem sempre todos os países têm os mesmos itens, nem sempre esses mesmos itens custam a mesma coisa nas mesmas condições para que esse cálculo faça sentido. Só que é aí que entra o Big Mac. Em um esforço para simplificar esse importante conceito econômico, o The Economist propôs que um único Big Mac do McDonald's pudesse ser usado em vez de uma cesta de bens, por conta da prevalência da rede de fast food em todo o mundo e porque o sanduíche permanece amplamente o mesmo em todos os países. Embora um único sanduíche possa parecer excessivamente simplista para a teoria do PPA, o preço de um Big Mac é derivado da combinação de muitos fatores econômicos locais, como o preço dos ingredientes, os salários locais ou quanto custa colocar outdoors e até comprar anúncios na TV. Como resultado, o índice Big Mac fornece uma medida razoável do poder de compra no mundo real. O propósito desse índice é calcular uma taxa de câmbio implícita entre duas moedas. Para calcular um índice, ou seja, voltando, dá um passo atrás. Quando a gente olha o custo do câmbio comercial, não vamos usar o câmbio de turismo porque aí tem outras variáveis envolvidas. Quando você olha o câmbio comercial, que é aquele que as exportadoras, por exemplo, vão usar quando eles querem receber o dinheiro dos fornecedores, dos clientes deles de fora do Brasil. Quando a gente olha esse câmbio comercial, existe ali uma paridade que hoje está R$ 5,55 para cada $1, certo? Quando a gente olha esse índice Big Mac, a intenção aqui é mostrar que essa conversão nem sempre está fazendo jus ao que está acontecendo no mundo real. Existe, às vezes, uma desvalorização a mais entre as moedas. Por exemplo, usando números de julho de 2023. Na Suíça, um Big Mac custava 6,70 francos suíços. Nos Estados Unidos, um Big Mac custava $5,58 americanos. A taxa de câmbio implícita era de 1,20 francos suíços para cada dólar, ou seja, 6,70 francos suíços dividido por $5,58 é igual a 1,20. Essa é a taxa de câmbio implícita.
Acontece que a taxa de câmbio real, nessa época, entre o dólar e o franco suíço, era de 0,87. Ou seja, numa economia real do dia a dia, o franco suíço está sobrevalorizado em 38% em relação ao dólar americano. Ou seja, ele está custando, o preço do dinheiro custa mais do que ele de fato pode pagar na economia para a qual ele está sendo convertido. Fez sentido? Lembrando que dinheiro também é um produto. Você compra dinheiro, eu compro dólar. E com este dólar que eu comprei, eu posso comprar coisas em países em que aceitam dólar. E este dólar tem um preço, ele tem um custo. E é isso que o índice Big Mac vem mostrar, essa taxa implícita de câmbio. Consistente com a teoria econômica da PPA, o índice Big Mac também fornece um método para analisar o nível justamente de subvalorização e sobrevalorização de uma moeda em relação a uma moeda base. E é aí que você compara essa taxa de câmbio implícita, conforme definida pelo índice Big Mac, com a taxa de câmbio real. Que delícia de episódio! Gostaram desse episódio suculento? Deu vontade de comer um Big Mac? Eu estou com uma crise de gastrite faz 1 semana e meia, porque eu fiz uma mudança, eu fiquei nervosa, então eu não posso comer. Então, por favor, comam por mim, tá bom? Várias batatinhas fritas e Coca-Cola. Que vontade de tomar uma Coca. Esse podcast foi patrocinado pela minha larica mesmo. Não... E também pela taxa de câmbio implícita. Opa, bati um negócio. Espero que vocês tenham gostado. E obrigada aí pela participação nos comentários. Você sempre pode deixar os seus comentários olhando no seu Spotify no celular. Se você rolar o seu dedinho para baixo, você vai encontrar uma caixa de comentários. E assim, você poderá fazer como a Carol Vandresen, que sofreu a mesma coisa que eu sofri quando eu fui tentar tomar quentão em São Paulo e descobri que por lá o quentão é feito somente com cachaça. Ela disse que a decepção dela foi na mesma proporção do purê de batata no cachorro-quente, uma horrorosidade inventada no estado aí de vocês que estão escutando de São Paulo. A Graciele disse que gostou muito do último episódio, no qual falando sobre Ana Castela, festas juninas e a mudança demográfica no agro, porque ela disse que nasceu e cresceu no interior do Paraná e atualmente trabalha nesse ramo também, e que ela tem muito orgulho das origens dela. A Andressa percebeu aí que sou fã de K-pop, já que soltei isso no meio do episódio. Sim, estamos em todos os lugares. Se você chacoalhar uma moita, agora vamos cair 10 de nós. E o Fabrício disse que adora pamonha, que a comida favorita dele é arroz doce. O João Paulo diz que tirou onda, esse lance de notícia é uma só, você se aprofunda e não perde seu jeitinho engraçado. Oh, obrigada. E o Guilherme Limone diz que canjica em São Paulo é com milho branco. Eu acho que talvez eu tenha dito a receita errada da canjica, não sei. E aí eu vou fazer aqui uma desculpa mais uma vez de eu confundir o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Todos os dias da minha vida isso acontece. Ana Castela nasceu no Mato Grosso do Sul. Tá bom, gente? Me perdoem. Ela nasceu em Amambaí, que fica no Mato Grosso do Sul. Está situada a 90 quilômetros de Ponta Porã e 50 quilômetros de Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraná. O município está localizado numa região de relevo levemente ondulado, predominando os campos de vacaria e mata de dourados. Iha! É o Brasil do Brasil, meu Brasil gigantesco. É isso, pessoal. Até amanhã. Hoje é o Alan que vai editar esse episódio, então eu posso ter 20 minutos. Boa sorte, Alan! Até mais, gente!